Fala, gente boa! Sejam bem-vindos de volta. Que bom que você está aqui para mais um dia de aprendizado junto comigo, aprendendo aqui na Palavra de Deus e finalizando hoje o capítulo 6 de Provérbios, onde nós vamos olhar um versículo muito curto, mas com muita sabedoria, e um versículo que vem para renovar a nossa mente a respeito de um assunto muito banalizado no Brasil, tratado com muita leveza e eu acho que essa leveza com qual é tratado se reflete na forma em que geralmente se pensa a respeito desse assunto. E aqui nós vamos renovar nossa mente, entendendo como Deus pensa e como a sabedoria nos instrui a respeito desse assunto que a gente vem tratando, que é a imoralidade, né? E nós vamos ver algumas frases importantes, poderosas, vamos refletir em cima disso em Provérbios capítulo 6, versículo 32. Provérbios capítulo 6, versículo 32, nós vamos encerrar o nosso estudo do capítulo 6. Nesse versículo 32, eu quero ler ele contigo, aí nós vamos refletir um pouquinho em cima dele também. Olha o que diz aqui o texto para mim e para você. Mas o homem que comete adultério, que é o tema que a gente vem tratando, né? Não tem juízo, né? Não tem juízo, não tem sabedoria, não sabe o que está fazendo, não pensou bem. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Gente, eu queria estacionar aqui contigo um pouquinho para a gente refletir sobre essa questão. Nós precisamos entender o seguinte, nós vivemos, a gente vem falando isso, nós vivemos num país que banaliza demais essa questão. Inclusive, não só banaliza, tá? Mas é um país em que, em alguns ambientes, quase que se exalta isso. Eu fiz uma pesquisa rapidinha hoje de manhã no ChatGPT sobre músicas populares brasileiras que banalizam o adultério ou a imoralidade conjugal, né? E rapidamente, cara, desde de rap, quanto a música popular brasileira, quanto o sertanejo, né? Rapidamente surge um monte de letras com um monte de cantores aí famosos, não vou citar aqui, conhecidos, e não é difícil você encontrar várias músicas e vários cantores banalizando isso, cantando sobre esse tema, né? Como se fosse uma coisa comum, se não até meio que louvada, ou pelo menos assim, comum, faz parte da vida, isso é uma realidade da vida. E a gente acaba se acostumando com coisa que não deveria nem fazer parte do nosso repertório, não deveria nem fazer parte do nosso pensamento. Mas a gente vive num mundo em que, desde as novelas lá de antigamente, né, quando eram muito assistidas, as músicas de hoje em dia, geralmente essas artes, né, a arte de filmes e novelas, a arte da música, acaba nos levando para esse lado, né? O meio artístico é um meio, em geral, né, conduzido aí por pessoas que acabam não tendo esses valores cristãos, e aí acabam falando sobre isso, cantando sobre isso, né? E no cantar exaltando algumas posturas que são totalmente contrárias. E começa a gerar uma impressão na nossa cultura de que isso é normal, de que isso é até meio engraçado, até meio bacana, dependendo da música, né? E que isso não tem problema, a ideia é que isso não tem consequências, faz parte da zoeira, faz parte da vida, faz parte da realidade. E a gente sabe que, dentro de um conceito bíblico, isso isso foge da realidade, foge demais daquilo que Deus tem para nós, foge daquilo que é uma vida próspera e uma vida equilibrada dentro do contexto bíblico. Então, aqui vem Salomão, esse sábio homem, dizer o seguinte: o homem que comete adultério não tem juízo. É um erro, é uma besteira você cometer isso, não é coisa de gente esperta. Qual que é o problema? Nossa cultura, olha só como as vozes da nossa cultura não são somente erradas, elas são antiverdadeiras, tá? Uma coisa é você falar uma coisa que não é verdadeira, outra coisa é você falar uma coisa anti-verdade, que vai contra a verdade. As frases e a forma que isso é colocado lá fora é anti-verdade, é pior do que uma mentira. Uma mentira é, cara, eu achei que era branco e eu falei que era preto, né? Mas uma anti-verdade é quando você estrategicamente começa a afirmar uma coisa que vai contra a verdade. É uma estratégia, né?
E a estratégia, a antiverdade que é dita na nossa cultura é que o cara que comete adultério, se a gente fosse ler o versículo 32, ler na versão brasileira, né? Seria: o homem que comete adultério é um espertão. O cara é inteligente, o cara é esperto, o cara se deu bem, o cara é bom mesmo, o cara é, né? O cara é o bom que comete adultério. E a Bíblia diz: o cara que comete adultério não tem juízo. Não é que ele é mais esperto que todo mundo, não é que ele é mais ligeiro que todo mundo, não é que ele conseguiu fazer né, o que todo mundo deveria fazer. Não, não tem juízo. Cometeu uma besteira, fez uma coisa que pode até parecer para ele boa no momento, mas é a pior coisa da vida dele. Só pergunta para pessoas, vai perguntar para pessoas que viveram essa realidade, né, e hoje compreendem o erro. E pergunte para elas e você vai ver que elas vão testificar para a verdade disso aqui. Só que, gente, abre teus olhos aqui. Nós vivemos numa cultura cheia de anti-verdades, ok? Então nós temos artes, né, artistas, tanto na parte visual quanto musical, que escrevem músicas inteiras banalizando e às vezes exaltando, ok? Um princípio que vai exatamente contra isso aqui. Que o cara é o espertão, que o cara é o bom de bola, né? E, na verdade, vai contra o princípio bíblico. Se a gente não renovar a nossa mente, nós não vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12. O que o inimigo faz? Ele mostra para você a isca, né? Ele mostra para você a tentação. Mas depois que você cai, a tentação sempre te leva mais longe do que você gostaria de ir, sempre te cobra mais caro do que você gostaria de pagar, né? Então, o sábio Salomão diz, cara, o homem que comete adultério não tem juízo. Olha a continuação aqui de novo comigo. E todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. É você provocar a sua própria ruína. É você cometer o adultério. Ele vai listar aqui depois, versículo 33, 34, 35, o porquê, né? Várias instâncias de como a ruína vem para aquele que comete adultério. Mas antes da gente entrar nisso, aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. A gente acha, eu me dei bem, a cultura diz, eu me dei bem. E Provérbios vai dizer, cara, você se destruiu a si mesmo. Por quê? Porque eu me dei bem, pode até... o me dei bem, na verdade, ele sinaliza para um momento, mas não te fala sobre o que virá depois deste momento, né? E às vezes a gente troca o nosso futuro, a gente troca a nossa família, a gente troca a nossa consciência, a gente troca o nosso sono, a gente troca a nossa ética, a gente troca a nossa moralidade por um momento. Ele diz, cara, se você procede dessa forma, a si mesmo você vai se destruir. Por quê? Porque após o momento da tentação, se você sucumbir à tentação, você vai ter que dormir com esse barulho. Você vai ter que, talvez, ser exposto publicamente. Você vai ter que, talvez, lidar com o cônjuge da pessoa com quem você se envolveu, né? Tudo isso está descrito no 33, 34, 35. Eu não vou ler aqui por uma questão de tempo. Mas a si mesmo se destrói. Você vai olhar para trás dizendo, cara, como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui fazer uma besteira? Como eu estava cego? Como eu fui tapado? Como eu pude chegar? Nunca imaginei chegar num ambiente... Pois é. É que a gente nunca imagina. A gente sempre, talvez um pouco por causa daquilo que a gente conversou ontem, né? A gente se acha mais esperto, a gente acha que os outros caem, mas eu não caio não, eu sou bom, eu sou o cara, né? Qualquer pessoa teria problemas com essa atitude, com essa ação, mas eu sou um cara diferenciado, né? E a gente acaba se estrepando e no final das contas, acho que isso é importante a gente falar sobre isso, nós precisamos assumir responsabilidade. Nós falamos há um tempo atrás sobre o vitimismo, né? E como esse assumir responsabilidade está se tornando cada vez mais raro no nosso mundo. Olha o que diz o texto. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Ah, mas foi o capeta que me fez fazer. Porque o capeta não pode te fazer nada se você estiver em pé, fundamentado, firmado, posicionado em Jesus. Então, se você não conseguiu se posicionar, porque você já vem desde lá de trás, já largando mão da sua vida devocional, largando mão de se posicionar em Jesus, largando mão da sua oração,
E aí a consequência disso é que você se afaste de Deus, aí, né, o capeta faz a festa. Mas a ideia de que, nossa, foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, estava tudo bem no outro dia. Não, não, já vem acontecendo. Por quê? Porque eu venho a mim mesmo me destruindo, né? No autor, o caso do autor aqui, né? Ele vem a si mesmo se destruindo. Então, assumir responsabilidade, dizer, cara, não é minha tentação, não é que eu tenho mais dificuldade com isso, não é que o capeta me fez fazer, não é que a tentação foi forte demais, não é nada disso. É eu permitindo ir por um caminho. Nós temos descrito o caminho, Salomão que descreve os caminhos das tentações, das conversinhas, né? E diz, cara, quem assim procede, a si mesmo se destrói. O homem que comete adultério não tem juízo. Eu queria que você pegasse isso e você colocasse isso na sua mente, no seu coração, para desfazer a leveza e a banalidade com a qual essa questão de adultério é tratada. Queridos, por que o inimigo banaliza adultério? Porque adultério destrói famílias, né? Pode acontecer um adultério e a família ser restaurada? Pode sim, graças a Deus por isso, pode, né? E tem casos onde isso tem acontecido. Mas, em geral, o ataque é um ataque que visa destruir a família. E são justamente as famílias destruídas da nossa sociedade hoje que são um ponto-chave da destruição da nossa sociedade, né? Filhos que não têm uma estrutura familiar saudável geralmente carregam problemas consigo, né? Se você for olhar o número de pessoas encarceradas hoje, você vai descobrir que a grande maioria das pessoas encarceradas não tinha um pai em casa. Faltou aquela figura paterna de correção, mas com amor, mas de correção, de limites, de ser alguém que a pessoa respeita. E a pessoa acaba não tendo essa figura, não tendo essa estrutura desenhada por Deus, na perfeição da criação de Deus, de ter uma mãe, ter um pai, duas figuras que dão balizas e dão limites, mas em amor, e a pessoa não aprende balizas, não aprende limites, não aprende a respeitar a autoridade e acaba se estrepando então com as autoridades governamentais. E se você for fazer uma pesquisa de quantos encarcerados não tinham um pai presente em casa, você vai se assustar. Você vai se assustar. Então, tudo isso tem a ver com antiverdades que são, na minha opinião, tá? Desenhadas meticulosamente pelo inimigo para destruir a sociedade, para destruir o desenho de Deus para a família, o desenho de Deus de uma família estável. Já falei isso aqui, mas a melhor forma, cientificamente, sociologicamente, você prever o sucesso de uma criança é se ela tem um pai e uma mãe em casa em um relacionamento estável. Maior forma de você prever, não tem a ver com escola particular, escola pública, que bairro que morava, se tem muito dinheiro, se tem pouco dinheiro, se era saudável, se nasceu doente. Não, isso aí tem uma influência infinitamente menor do que essa questão. Ter um pai e uma mãe em casa em um relacionamento estruturado. Eu não estou aqui de forma alguma condenando aqueles que, porventura, já não vivem esse tipo de relacionamento na sua família. Talvez você não vive, né, com seu cônjuge, você, né, separou, não estou condenando aqui, só estou dando uma baliza para a gente compreender o quanto a nossa sociedade se afastou dos princípios de Deus e o quanto aquilo que a gente vive hoje como sociedade é reflexo desse afastamento. É reflexo desse afastamento. Então, vamos botar no nosso coração, na nossa mente, o que diz o nosso texto de hoje? O homem que comete adultério, a mulher que comete adultério, não tem juízo. Todo aquele ou toda aquela que assim procede, a si mesmo se destrói. A si mesmo se destrói. Queridos, que nós possamos honrar os nossos casamentos, os nossos compromissos, para você que é casado, que você possa investir naquilo que Deus te deu, como a gente já falou aqui também, né? Aguar o seu jardim para que ele possa florescer e ser bonito e agradável, assim por diante, e que nós possamos dizer não para a banalização da imoralidade conjugal que é tão comum e tão presente no nosso país. Que nós possamos dizer não para essa antiverdade, é pior do que uma mentira, é uma antiverdade que vem para destruir as nossas famílias. E que nós possamos
né, apoiar, alavancar, levantar essa verdade como uma verdade que a nossa sociedade precisa ouvir. E que isso possa entrar, né, no meu e no seu coração também como uma verdade. E uma base, uma estrutura, uma lâmpada para o nosso caminho, como nós temos falado. No próximo episódio, nós vamos para o capítulo 7, onde vão continuar algumas falas a respeito disso, né? Vai continuar, inclusive, falando sobre alguns outros detalhes aqui que a gente não abordou ainda sobre essa questão. Vai dar para nós algumas balizas para a gente se resguardar, como a gente deve tratar essa situação de tentações e oportunidades nesse sentido, até que a gente entre então no capítulo 8, onde nós vamos falar um pouco mais sobre a preciosidade e o valor da sabedoria. Mas mais uma vez quero te dizer, se Salomão está tratando do assunto é porque o assunto é importante, né? E a gente sabe que na nossa cultura brasileira é super, super importante. Então, fique comigo à medida que a gente continua caminhando aqui no capítulo 7 a partir do nosso próximo encontro. Tá bom? Vamos orar? Pai, nós agradecemos o Senhor pela tua palavra que é a verdade. E à medida que nós conhecemos a verdade, como estamos fazendo aqui, mais óbvios se tornam as antiverdades que existem na nossa sociedade. Pai, nós oramos para que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando para nós. O Senhor nos dê essa capacidade de cada vez mais discernir o que é verdade e o que é mentira. E, Pai, que nós possamos construir um entendimento bíblico a respeito de todos os aspectos da vida, inclusive esse, para que nós possamos não somente viver isso, mas também ensinar isso para as gerações que estão por vir. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um grande abraço para vocês aí. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.